Se os nossos relacionamentos podem ser a transformação para a nossa vida, Deus sempre vai colocar pessoas boas. Eu vou dizer agora uma coisa triste para você. O próprio diabo, ele também pode usar de relacionamentos para nos afundar, para nos levar para a perdição. Deus usa de pessoas para nos trazer para Ele, para enxergar a graça. E você talvez tenha um amigo do teu lado, que olha, parece que é mais como se fosse da família. Conforme diz o livro de Provérbios, existem amigos, verdadeiros amigos, que é mais do que o irmão. Provérbios 18:4. Talvez você tenha amigos de fatos que te levaram para o encontro pessoal com Deus, e isso te preencheu. Agora a palavra de Deus também diz assim em Provérbios 13:20: o que anda com os sábios se torna sábio, mas aquele que se faz amigos dos insensatos vai se perder. Você já viu uma pessoa que por causa das más amizades se perdeu na vida? Deu tudo errado. Eu gostaria de chamar aqui, e quero que o pessoal da equipe ajude, porque ele não vai conseguir subir sozinho, que é uma pessoa que está numa cadeira de rodas. Está aqui já? Então, está vindo aqui no corredor. Eu gostaria de falar um pouco sobre a história desse rapaz. E eu sei que é triste ver essa cena, porque é um rapaz tão bonito, cheio de saúde, cheio de vida, e tendo que subir no palco numa cadeira de rodas. Mas é um jovem que eu conheço, um jovem que eu acompanho, e eu vou falar um pouquinho da história desse jovem. Gente, é lindo de você ver o testemunho que esse jovem tem em relação à mãe dele. Uma mãe de Deus, uma mãe que orava pelo filho. Ele diz: padre, o orgulho da minha vida é a minha mãe. Mas às vezes até a mãe diz assim: padre, quanto mais eu falo, pior fica, né? Às vezes não adianta falar, né, mãe? Porque a mãe fala: filho, cuidado com essas amizades, filho. Eu estou começando a ficar preocupado com você. Olha com quem você está andando. Se você vê o teu filho caminhando com gente da igreja, você se sente mais segura, não sente? Tem muitas mães que estão olhando aqui para mim. O sonho da tua vida, mãe, pai, é ver o filho dentro da igreja, não é? Eu quero agradecer, viu, Bruno, por aceitar estar aqui. E se o padre se emocionar aqui com a tua história, não ligue, porque é forte. Mas conversando com o Bruno Raí Vicente, ele é de Bocaiúva do Sul. Eu então fiz uma síntese da história dele, e ele me contava mais ou menos como foi a trajetória da sua vida. Ele tem 23 anos, é filho único. E toda mãe que tem um só filho, eu acho que tem uma tendência de querer cuidar mais, né? Os pais foram casados durante 6 anos. E ele se lembra do casal unido, do pai e da mãe junto, porque todo jovem quer ter essa segurança de ter os pais juntos. Mas infelizmente foi só por 6 anos. Ele não aguentava mais ver as reclamações da mãe, porque a mãe era traída constantemente. E chegou uma hora que a mãe não suportou mais. Ele tinha 6 meses. E diz assim que, embora teve o conhecimento, conheceu o seu pai, mas já teve que conviver somente com a mãe durante a sua vida toda. Ele lembra da mãe tendo que trabalhar, de ter que caminhar durante quilômetros, porque ela não tinha dinheiro às vezes para a passagem de um ônibus. E ele diz assim, e disse emocionado isso: padre, por Deus do céu, muitas vezes eu via minha mãe dando a comida para mim, e eu sabia que ela estava com fome, porque não dava para nós dois. Era uma pobreza, era uma dificuldade enorme. E ele, não suportando mais aquilo, com 12 anos de idade, ele resolveu ir trabalhar, porque Deus parece que já colocou no coração dele: você precisa ajudar a tua mãe a sair dessa situação. A mãe era de muita oração, trabalhadora.
e sempre o alertava das amizades. Mas os colegas da escola pareciam ser tão felizes. Sabe quando chega a hora do intervalo, que todo mundo vai comprar o seu lanchinho, e ele tinha que ficar disfarçando, porque não podia nem aceitar o convite dos colegas. Vamos lá comprar uma coxinha, um x-salada. Ele não tinha. Ele chegou a pensar que podia ser feliz como aqueles colegas. Ei, cara, vamos curtir com a gente? Mas eu não tenho dinheiro. Não, cara, não precisa. Você vai experimentar algo que você vai ver que vai te deixar muito feliz, e é de graça. Adivinha o que era? A primeira droga que ele experimentou. E ele começou a sentir que de fato ele podia viajar sem sair do lugar. Foi um êxtase a droga. Com 14 anos experimentou maconha, entrou para o álcool. Com 16 anos já estava na cocaína. E ele conseguiu esconder da mãe. E a mãe, achando que ele estava indo para a escola, que estava tudo bem, a mãe não tinha tempo para nada. Ele já estava numa vida desenfreada, na busca de ter um dinheiro como os colegas. Entrou para o mundo do crime. Afinal de contas, no mundo do crime o dinheiro vem tão fácil, né? Com 18 para 19 anos, ele encontrou uma menina que até tentou tirá-lo daquela vida. Ele chegou a ter esperança de viver com ela, de formar uma vida com ela. Mas quando ela começou a falar na possibilidade de casamento, ele já lembrou da situação da mãe e do pai. O medo tomou conta do coração dele. Casamento? Ele não podia nem imaginar, porque ele sabia do sofrimento da mãe. Então ele resolveu separar daquela menina, de medo de ter que sofrer como a mãe sofreu com o pai. Foi aí que ele entrou para a droga valendo. Chegou a ter várias overdoses no mundo das drogas por causa de brigas. Um dia no terminal, sob efeito de droga, ele levou uma facada nas costas. Uma antena de TV, um pequeno cabo de antena introduzida na sua barriga. E mesmo nessa situação de livramento que ele teve dessa tragédia, continuava a praticar assaltos. Ele levou 5 tiros. Sabe, gente, eu digo assim que nós temos que ter o que a gente chama de sensibilidade espiritual para perceber quando Deus age na nossa vida. É impressionante que a comunicação visual, ela é muito forte, porque o que vocês estão vendo aqui é o que mais chama atenção, talvez até do que as palavras. Eu podia só dizer da vida desse jovem, mas olhar um jovem sentado numa cadeira de roda aqui, não dá para imaginar o tamanho da graça. E eu digo assim, só Cristo pode nos libertar da escravidão, da droga, do mundo do crime. Eu estou aqui diante de um verdadeiro milagre. O que vocês estão vendo aqui é um milagre muito grande. E pra gente milagre é quando a gente vê assim alguém que é deficiente e levanta da cadeira e diz: nossa, olha, ele estava aleijado, ele levou facada, foram 5 tiros, e agora o padre pede para ele levantar, ele levanta. Quem gostaria de ver isso daqui? Levante a mão. Seria um êxtase pra gente, né? Hein, filho? Não seria uma bênção o padre pedir para você que ficar de pé e levantar diante deles e dizer que você não tem nada? Gente, deixa eu dizer para você que aqui está, quem está nos acompanhando pela rádio, esse rapaz está de pé aqui do meu lado, porque ele não precisou ir para a cadeira de rodas, porque Deus libertou ele de tudo isso. E essa comunicação visual, gente, ela é tão forte. Me desculpe, porque talvez você esteja olhando assim para mim, dizendo: que vontade de matar esse padre.
Eu estava com tanta pena dele naquela cadeira e era só uma encenação. É uma encenação. Mas mãe, deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que o teu filho já não foi livrado disso aqui algumas vezes, mãe? Será que o teu filho, ou talvez o teu marido, ou você, esposa, já não passou pela situação de quase sofrer um acidente que poderia ter levado você a uma situação dessa? Esse jovem hoje está comigo na nossa casa de recuperação, terminando o seu tratamento. E ele, gente, com o testemunho dele, me convenceu de que eu precisava trazer isso aqui, porque ele tem um espírito de gratidão tão grande, de saber que Deus livrou ele da morte, de saber que a oração daquela mãe foi poderosa. E eu falava por você aqui, eu tenho certeza que tem muita gente que chegou até a pensar: meu Deus, eu acho que ele nem fala. Conte um pouquinho pra gente da tua alegria, filho, teu agradecimento a Deus por você estar aqui com a gente. Bom dia a todos. Como o padre estava falando, eu sou o Bruno. Essa história que vocês ouviram é verdade, é a realidade, a gente não inventou nada, é a história da minha vida. E assim, graças a Deus, né, como o padre falou, eu não cheguei no ponto de ficar numa cadeira de rodas, mas somente graças a Deus mesmo, porque tudo que vocês ouviram, eu levei uma facada, realmente uma barra de ferro entrou na minha barriga, 5 tiros. Então assim, eu precisei acontecer tudo isso na minha vida, precisou, para eu enxergar, né, que a pessoa que estava certa era minha mãe lá atrás, quando ela falava, né, das amizades, quando ela falava para não sair, para ficar em casa, para ir na igreja. E minha mãe é uma mulher de muito de oração. Então assim, eu creio, eu tenho muita fé que foi assim, através da oração da minha mãe, que realmente eu tô vivo hoje, tô aqui de pé hoje, sabe? E eu não tenho palavras assim para dizer para vocês a alegria que é, né, a gente reconhecer a graça de Deus na nossa vida, porque aquele Jesus ali que está morto, crucificado, foi Ele que morreu pelos meus pecados, né? Ele que sangrou na cruz por tudo que eu ia ainda fazer, por tudo que eu fiz, e é por Ele que eu estou andando hoje. Então eu queria só agradecer a Deus mesmo e pedir para que você, pai, você, mãe, façam como a minha mãe, não desista do teu filho. Se vocês têm algum filho que tem algum problema, que está afastado de Deus, não desista, peça a Deus, porque eu vou dizer para vocês, eu sou a prova viva que vale a pena. Reze a Deus, tá? Que Ele vai atender suas preces. Leva empurrando essa cadeira, graças a Deus não precisa dela, né? Com todo respeito a quem hoje tem uma cadeira de roda como talvez até a melhor amiga, né? Mas assim, gente, Deus me pede para dar um recado para você. Se você soubesse o que eu já fiz por você, o quanto que eu já te livrei, eu vou dizer para você, mãe, você pai, sobretudo, que talvez você não seria uma pessoa tão feliz, tão realizada, mesmo com teus problemas, se Deus não tivesse livrado o teu filho do que Ele já livrou. Então, por favor, hoje você precisa enxergar aquilo que talvez os teus olhos não podem ver e ter o que a gente chama de sensibilidade espiritual, porque o maior cego, diz o ditado, é aquele que não quer ver.